Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Chegamos ao terceiro dia do nosso retiro quaresmal. A Igreja inicia o tempo da Quaresma na quarta-feira de cinzas, impondo sobre os fiéis as cinzas, lembrando que eles são chamados à penitência e à conversão. Ao impor as cinzas sobre os fiéis, o sacerdote diz a frase com a qual Jesus iniciou o seu ministério público: convertei-vos e crede no Evangelho. Mas também o sacerdote pode se utilizar de uma outra frase que está proposta no ritual da missa. Esta frase é: lembra-te de que és pó e ao pó hás de voltar. Esta frase, inspirada no livro do Gênesis, ela nos lembra a nossa condição efêmera, nos lembra a nossa condição mortal. Somos passageiros sobre esta terra e não temos aqui morada permanente. Só Deus é eterno. O Salmo 89, 90 nos diz o seguinte: Vós fostes um refúgio para nós, ó Senhor, de geração em geração. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre vós sois Deus. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis: voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Hoje é comum as pessoas fugirem de pensar na sua condição mortal. Quando nós falamos desta realidade de que a nossa vida é efêmera, é passageira, muitas pessoas fogem desta conversa, fogem desta reflexão. Muitas pessoas pautam a sua vida na dinâmica do chamado carpe diem. Aproveite a vida. Querem passar pela vida obtendo o máximo de prazer, o máximo de benefícios, sem ter nenhum tipo de preocupação, sem nenhum tipo de responsabilidade. Esse tipo de pensamento acaba gerando pessoas que agem de maneira inconsequente, que não pensam no seu futuro eterno, na vida eterna que têm diante de Deus. Nós, ao pensarmos na nossa condição mortal, ao pensarmos que somos passageiros sobre esta terra e que temos uma eternidade pela frente, isso nos leva a procurar viver de maneira diferente, a pensarmos melhor nos nossos atos, sabendo que os nossos atos aqui na terra, eles têm um peso de eternidade. O bem que nós fizermos vai nos acompanhar para sempre, mas também o mal que nós fizermos vai nos acompanhar para sempre. Pensar na eternidade e pensar que esta nossa vida aqui chegará ao fim nos ajuda a viver com maior responsabilidade. Certa vez, eu ouvi uma pergunta que me deixou intrigado durante bastante tempo. Alguém fazia a seguinte pergunta numa pregação: aonde é que você vai passar a sua eternidade? Esta pergunta nós devemos sempre também nos fazer: aonde eu vou passar a minha eternidade? Porque a resposta a esta pergunta, ela não é dada simplesmente com palavras, mas a resposta a esta pergunta é uma resposta existencial. Nós a respondemos com as nossas atitudes, com a maneira como nós nos comportamos ao longo desta vida. Por isso, pensar nesta realidade da transitoriedade da vida nos ajuda a também nos questionar sobre algumas coisas, nos fazermos algumas perguntas. O que eu estou fazendo com a única vida que Deus me deu? E ainda, como eu tenho gastado o meu tempo? E aqui nós podemos nos lembrar do lema de Santo Afonso Maria de Ligório, que era nunca perder tempo, para que o seu tempo, ele queria que o seu tempo fosse inteiro usado para fazer a vontade de Deus, para cumprir o dever que Deus lhe pedia. E, na verdade, no cumprimento do nosso dever, no cumprimento do nosso chamado, da nossa vocação, está também o sentido da nossa vida. Outra pergunta que nós podemos nos fazer diante desta realidade da vida como algo transitório é: em que eu tenho investido os meus esforços?
em que eu gasto as minhas preocupações. São Francisco dizia que se algo nos preocupa mais do que Deus e de estarmos com Deus para sempre, este algo tomou na nossa vida o lugar de Deus. Outra pergunta que podemos nos fazer é: aonde tenho colocado o meu coração? Porque, como Jesus nos diz no Evangelho, aonde está o vosso tesouro, está também o vosso coração. Então nós devemos pensar que a nossa vida, ela é passageira, nós só temos uma única vida e que o momento que nós acabamos de viver, ele não volta mais. Nós precisamos configurar a nossa vida de acordo com a eternidade. Saber que somos efêmeros, saber que somos passageiros, que não temos aqui morada permanente, ao invés de nos deixar tristes e desanimados, deve nos mover para buscar o que é eterno, pois só o que é infinito preenche o nosso coração. Só aquilo que é eterno pode nos satisfazer plenamente. Santo Agostinho, o grande cantor da sede de Deus, que nos fala desta experiência da busca do Senhor, ele tem um texto no qual ele diz o seguinte: o coração humano também não é estável. Quantos pensamentos, quantos impulsos o movem, quantas volúpias o agitam e dilaceram. O próprio espírito do homem, embora dotado de razão, muda, não tem o ser. Quer e não quer, sabe e ignora, lembra e esquece. Ninguém possui a unidade do ser. Depois de tantos sofrimentos, doenças, dificuldades e penas, voltemo-nos humildemente para esse que é Deus. Entremos nesta cidade, cujos habitantes participam do próprio ser. Nós aqui somos apenas como uma palha que é agitada pelo vento. Nossa vida é passageira. Então nós devemos pensar nesta realidade da eternidade. E quando pensamos nisso, se nós não temos Deus no nosso coração, se nós não vemos esta nossa condição mortal como com uma realidade de fé, não vemos com um olhar de fé, nós podemos chegar à tristeza ou até mesmo à angústia e ao desespero de pensar que a nossa vida é só isso aqui. Aliás, São Paulo, ele nos diz na carta aos Coríntios que se fosse apenas para esta vida que nós colocamos a nossa esperança em Deus, de todos os homens, nós seríamos os mais infelizes. Então, olhar para a nossa condição transitória, para a nossa condição mortal, sem fé, poderia nos levar a cair no desespero. Porém, quando nós olhamos para esta realidade à luz de Deus, nós sabemos que tem uma eternidade nos esperando. Na própria primeira carta aos Coríntios, São Paulo nos diz de maneira belíssima e poética coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que coração algum jamais pressentiu. Tais são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pensar nesta realidade mortal da nossa vida, à luz da fé, deve nos fazer todos os dias procurar um processo de conversão. Esta palavra conversão na Bíblia é a palavra metanoia. E metanoia significa mudança de mentalidade, significa uma transformação do nosso ser, uma configuração do nosso ser ao ser de Deus. Termos os mesmos pensamentos que Deus. Muitas vezes o Senhor nos diz nas Escrituras: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Converter-se significa pensar segundo o coração de Deus. Mas só consegue fazer este processo de conversão quem tem a esperança na vida eterna. São João Clímaco, ele nos diz o seguinte: a metanoia, a conversão, é filha da esperança, é a renúncia ao desespero. Quando nós procuramos nos converter, nós fugimos desta realidade do desespero porque colocamos toda a nossa esperança em Deus, que vai transformando o nosso coração, que vai nos mudando, e também sabemos que a nossa conversão produzirá frutos de vida eterna. Desta forma, converter-se, voltar para Deus, é retornar para a verdadeira vida. São João da Cruz, ele nos diz que a vida da alma é Deus, que Deus também é a saúde da alma. Sem Deus, uma alma ela é doente, está enfermiça e está à beira da morte. E ainda, Santo Irineu, ele nos assegura: a comunhão com Deus é a vida e a separação de Deus é a morte. Neste tempo quaresmal,
lembremos-nos de que somos pó e de que ao pó retornaremos. Mas se nós estamos unidos a Deus, Deus é capaz de vivificar este pó que somos nós, nos dando uma vida imortal. Se estamos longe de Deus, morremos nos nossos pecados. Se estamos unidos a Ele, nós experimentamos já nesta vida a verdadeira vida, enquanto aguardamos aquela que chegará na eternidade. É ainda Santo Agostinho quem nos diz: uma vida sem eternidade é indigna do nome de vida. Só é verdadeira a vida eterna. Portanto, apesar da nossa condição mortal, apesar de sermos passageiros sobre esta terra, procuremos a verdadeira vida. Voltemos para Deus. Procurai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar.